Boa noite, bem-vindos à Prova dos 9 depois de uma ausência de um mês. Os temas para hoje são exatamente a negociação para o Orçamento do Estado, a rentrée política e o discurso de Cavaco Silva. Estes são alguns dos temas desta noite, como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite a todos. Paulo Rangel começa exatamente por si e pelo discurso de Cavaco Silva, que de certa forma marcou a rentrée política deste ano. Como é que viu esse discurso? Esse discurso foi muito crítico, não só em relação ao governo, ao atual governo, mas também ao atual Presidente da República, que aliás, de certa forma, já lhe respondeu também. Vamos cá ver. Há várias coisas que eu acho que merecem comentário. A primeira é que eu acho que se criou uma grande coisa, parecia até que o Presidente Cavaco Silva, eu trato os Presidentes sempre por Presidentes, à francesa, que não podia agora vir falar. Portanto, era uma coisa... Quem o viu? Mas aquilo é um registro próprio de um Presidente da República? Não, é um registro próprio de Cavaco Silva. Quer dizer, pronto, o Presidente da República não tem que ter... Cada um tem o seu registro. E este não é muito diferente do registro que ele tinha quando era Presidente, nem quando era Primeiro-Ministro. E, portanto, é o seu próprio. E, portanto, isso eu não vou... Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Só faltava agora que um ex-presidente não pudesse falar. Nós vimos a tolerância que houve com o Presidente Mário Soares para dizer tudo e mais alguma coisa sobre tudo o que lhe apeteceu e nunca ninguém achou isso mal. Portanto, isso eu acho sinceramente, acho perfeitamente normal que ele intervenha e até acho salutar e desejar. Depois, segunda coisa, acho que ele esteve muito bem nas observações que fez sobre o Governo e sobre especialmente a solução do Governo e sobre as inversões que o Governo fez e, portanto, acho que esteve bastante bem. Acho que isso foi uma coisa, enfim, sinceramente até muito positiva, dar a sua visão, portanto, crítica e de oposição, no fundo, e mostrar que tinha havido o que aconteceu em França com a Holanda, o que aconteceu na Grécia com o Tsipras, e, portanto, o que aconteceu aqui, sim, depois isso, enfim, sabe que o Presidente Cavaco Silva teve sempre isso, e mesmo com o Primeiro-Ministro, tinha, assim, uma linguagem que as pessoas compreendiam bem. E, portanto, era bastante, nesse aspecto, não sendo uma pessoa que domina o português de forma exímia, nem de perto nem de longe, a verdade é que foi sempre uma pessoa de comunicação muito eficaz, como aliás se viu aqui. E, portanto, manteve esse seu registro, portanto, isso acho normal. Agora, eu não sei, não tenho a certeza absoluta, mas como toda a gente achou, eu vou assumir que é assim, que ele queria criticar o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E se era assim... Tenho certeza absoluta. Eu não tenho a certeza. Pronto, não tenho. Mas como toda a gente assumiu que sim... Nomeadamente o próprio, Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, enfim, também não foi claríssimo. Sim, não. Temos que aguardar pelos próximos episódios para ter a certeza se ele... Mas quer dizer, vamos assumir que sim. Se ele estava a criticar o Presidente, sinceramente não acho que fosse uma coisa que... Não acho que seja a melhor coisa do mundo, porque aí eu estou de acordo que, quanto ao Presidente, o Presidente que vem a seguir, ou os que vêm a seguir, talvez não se devesse pronunciar muito, mas há uma coisa que lhe é totalmente legítima, que é, no fundo, dizer qual é a visão que tem da Presidência. Isso eu acho que é uma coisa que lhe é legítima. Mas, devo dizer que eu não concordo em nada com ele nisso. Ou seja, vamos supor que ele estava realmente a achar que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem uma intervenção excessiva. Fala muito sem dizer nada. Enfim, que tem uma intervenção excessiva e que isso depois e que perde eficácia. No fundo, aquela ideia, uma ideia que dominou sempre Cavaco Silva, até como Primeiro-Ministro, mas especialmente como Presidente da República, era a ideia da economia da palavra. Isto é, eu falo muito pouco e quando falo, e aquilo tem uma grande eficácia. Bom, o que acontece é que no caso do Presidente Marcelo, aquilo que eu acho é que é uma coisa que até pode ser um pouco surpreendente, mas é exatamente o contrário. Apesar do Presidente Marcelo ser um Presidente, vamos dizer, hiperativo, no sentido que ele está presente em imensas ocasiões e fala em imensas ocasiões, a sua palavra não perdeu eficácia absolutamente nenhuma. Sim, já lá iremos então à presidência. Portanto, deixe-me só dizer, é que isto aqui é uma coisa importante. Portanto, eu aqui acho que essa tese de Cavaco Silva está completamente, digamos, desmentida. Quanto à tese do exercício presidencial, cada um tem o seu estilo. E, de facto, apesar de Marcelo falar muito, isso não lhe retirou nenhuma capacidade de intervenção. E, portanto, aqui eu acho que ele não tem razão. Pronto, neste ponto do Presidente da República, Fernando Rosas, e em relação aos outros pontos do Presidente da República e em relação ao Governo, e Cavaco Silva mostrou mais uma vez
que não concordava de todo com o acordo feito pelo Partido Socialista com os partidos à sua esquerda. Deixe-me dizer uma coisa. Acho que por uma questão de respeito com a seriedade e o rigor que caracterizam o ensino universitário, o PSD devia deixar de chamar Universidade de Verão aquele ajuntamento de laranja que se caracterizou pelo populismo, a demagogia, o caceteirismo verbal de um trio ali que brilhou no evento, que foi o ex-presidente, o atual presidente do partido e o nosso companheiro de... Ainda bem que diz que o brilhamos, já é uma coisa positiva. A direita, e isto é uma reflexão que eu gostava de fazer, é o seguinte, é que a direita política portuguesa tem um problema de fundo, e o problema de fundo é que está a perder o combate das ideias sobre o futuro de Portugal, das ideias sobre a estratégia. Isso é um privilégio da esquerda. O futuro é a esquerda. Não, agora você não me interrompe, porque eu também não me interrompi, assim peço desculpa, mas não se consegue livrar, a direita tem este problema, não se consegue livrar da canga da austeridade. De um passado de desemprego, de impostos brutais, de cortes de subsídios sociais, cortes nos salários, precarização do trabalho, e cada vez que intervém politicamente a veja matéria dizendo o governo não investe o suficiente, é a gargalhada nacional, porque isso foi exatamente o que este governo não fez. E essa canga que traz às costas faz com que a direita esteja muito politicamente anulada neste momento na intervenção. A direita perde na economia, ou seja, demonstrou-se que é possível recuperar a economia com devolução... Mas ainda hoje Pedro Passos Coelho dizia que se o PSD estivesse no governo, o país cresceria ainda mais. Claro, com certeza. Está-se mesmo a ver com a política de austeridade, isso é um... Bom, mas quer dizer, qualquer pessoa tem a liberdade de dizer o que quiser, apesar de haver já o espectro da censura, apesar de Portugal... O direito... Mas olha que está. O direito... Não é a primeira vez que o Sócrates já tinha havido isso. É livre, quer dizer, cada um diz o que quiser. A direita perde na economia. A claustrofobia demonstrou-se que é possível recuperar a economia com devolução de rendimentos aos trabalhadores por conta de outros. A direita perde na política, porque anunciou que a solução do acordo de viabilização deste governo era um desastre nacional e esta solução demonstra-se não só popular, ou seja, não só com apoio popular, como estável. E a direita perdeu, vendo a coisa com uma certa retrospectiva, até no tocante à sua cultura tradicional. Quer dizer, perdeu o aborto, perdeu o casamento entre as pessoas do mesmo sexo, perdeu a gestação de substituição, etc. E entrou numa deriva que eu acho que se deve olhar para isto, porque a Universidade de Verão do PSD, chamada Universidade de Verão do PSD, ponho sempre esta Universidade de Verão entre aspas, quer dizer, o que acontece? Vinha ao diabo, o diabo não veio. O diabo era o descalabro económico. Então, como não veio o descalabro económico, o sucesso da recuperação económica é devido à política do PSD, que afinal, com a austeridade, ajudou a fazer o futuro. E depois o governo, a acusação do governo andava aí a matar gente nos incêndios. Depois, e agora a última, junta esta brigada, já lá iremos, é isso. Junta esta brigada do reumático neoconservador, que é... Vem aí a censura. E está aí o pensamento único do politicamente correto. É a última que eles tiraram neste momento da cartola. Ainda no discurso também da Randeria, Pedro Passos Coelho dizia exatamente quem não concordava com a esquerda, por assim dizer, era logo chamado racista, xenófobo. O problema da direita é que está pouco habituado ao contraditório. Quer dizer, quando é criticada... É exatamente o contrário. Quando é criticada, isso é o contrário. A censura. Não é nada disso. O ex-presidente da República aconselhou àqueles meninos laranjas lá do ajuntamento que lessem um artigo da Maria João Avilés, que eu, por acaso, como o Rui Tavares, também fui ler, e que é um artigo delirante sobre a censura, a falta de liberdade de informação. Mas os políticos de direita não compreenderão, eventualmente, que estão a fazer mal a si próprios, porque, quer dizer, quando falam de censura e de ameaça à liberdade de informação, toda a gente sabe que isso é mentira, porque toda a gente fala, quer dizer, não há ameaça nenhuma à liberdade de informação, é uma coisa que se volta contra eles próprios. Mais do que isso, e com isto vou terminar. Mas não conseguiu falar sobre o Cavaco, é engraçado. Que é isto.
Não conseguiu. Eu vejo a direita neste desespero de ficar à tona, neste desespero de sobreviver por falta de argumento. A direita do PSD e o seu presidente, o Passos Coelho, vejo-os a colar-se ao populismo de extrema-direita em duas situações que são altamente preocupantes. Está a falar de Loures e da lei de imigração. O apoio ao candidato de Loures é um senhor que diz que a raça cigana tem defeitos endógenos. É um senhor que pede a pena de morte. É um senhor que há dias pediu a castração biológica. Isto é a política do PSD. Não vi nenhum dirigente. Vi personalidades do PSD marcarem-se disto. Mas da atual direção do PSD não ouvi ninguém marcar-se disto. É o candidato do PSD em Loures para todos os efeitos. Ou seja, explorar os instintos primitivos da massa, que é uma coisa diabolicamente perigosa. E este ataque ao politicamente correto, que é uma coisa que eu devo dizer, a demonização do politicamente correto, que é atacar o antirracismo e atacar a segregação de género. Está enganado. A crítica à segregação. Está completamente enganado. Quer dizer... Mas não é o politicamente correto que por vezes também dá asa exatamente ao surgimento deste tipo de discursos? O politicamente correto teve obviamente exageros. Ainda bem. Não, mas... Agora está como ao Khrushchev a fazer um revisionismo. Quando se anedotiza o politicamente correto... Não, mas tem que ser... E se diz que o politicamente correto é considerar que este senhor de Loures é racista, quer dizer, este tipo, não sei se... Quer dizer, racista é pouco chamar-lhe a ele. Ou que a questão dos livros dos meninos e para as meninas é não sei o quê. Claro que é disparatado. Há uma óbvia segregação de género nos livros para os Não há nada. Óbvia segregação de género. E, portanto, a comissão que existe para intervir nisso interviu muito bem. Não. E a editora resolveu retirar o livro e acho que teve uma boa decisão. Portanto, esta coisa do politicamente correto o novo coelho sacado da cartola da Brigada Neoconservadora. Isso incomoda muito o Bloco de Esquerda, que tinha agora com a sua agenda totalitária. Para tentar flutuar numa situação em que a direita deixou de ter papel. Sabe o que é que faz? Vou terminar com isto. Nós devemos agradecer ao professor Cavaco Silva estas intervenções. Devia falar mais vezes, como falou ali no ajuntamento da coisa. Porque as pessoas ficavam a perceber que durante 10 anos tiveram na presidência uma espécie de, de manequim da Rua dos Fanqueiros e a diferença que isso faz com a atualidade. Mas as pessoas votaram nele ou não? Com a atualidade. Não, eu acho que votaram nele. Eu não estou a dizer que ele não devia ter sido presidente, estou a dizer o presidente que ele foi. Pronto. E a diferença... Mas foi reeleito. Pedro Silva Pereira, eu ia lhe perguntar exatamente o contrário. Se este discurso de Cavaco Silva pode ter dado força ao discurso do PSD, porque de facto são muito próximos e há uma identificação grande entre o discurso que Cavaco Silva fez em Castelo de Verde com o discurso que o PSD tem feito nestes últimos tempos. Bom, lá próximos são, isso não há dúvida. A questão é saber se isso beneficia o PSD. E não me parece. Vamos lá ver. Mas então deve estar contente. A questão do professor Cavaco Silva poder ou não poder falar é uma não questão. Não existe, ninguém põe em causa que o ex-presidente da República pode falar em público. Essa questão não existe. Agora, quando fala, naturalmente sujeita-se também ao debate político sobre aquilo que diz. E a verdade é que ele escolheu regressar naquele seu estilo, à canelada, à esquerda e à direita, e em particular ao seu sucessor, ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Isto é bom para o PSD. Quer dizer, acho que... Olga Jorge, há pouco ele tem um discurso eficaz. Eu acho que o desafio que está colocado para a liderança do PSD nesta altura é poder aparecer perante o país com uma mensagem que seja mobilizadora, que fale às pessoas do futuro, que signifique alguma coisa de esperança. Este regresso do professor Cavaco Silva, com os seus ressentimentos, com a crítica ao Presidente da República mais popular da história política recente, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, em defesa de um modelo de Presidente da República que foi o seu, que foi um modelo contestadíssimo, porque foi uma presidência de facção. Foi reeleito. E agora é confrontado com uma alternativa de presidência,
que é uma presidência de proximidade, de afetos, uma presidência de cooperação institucional com o governo. Esta alternativa que o professor Cavaco Silva veio Mas para a direita, nomeadamente para o PSD e o CDS, essa cooperação, principalmente para o PSD, essa cooperação do Presidente com o Governo é muito mal vista. Esta ideia de criticar o professor Marcelo Rebelo de Sousa porque é visto com uma cooperação demasiado ativa com o Governo, bom, até pode satisfazer, mas para a relação entre o PSD e o país, não creio que isso seja positivo. Depois, acho que, no que diz respeito à intervenção do professor Cavaco Silva em relação ao Governo, o professor Cavaco Silva, para falar desse assunto, estava constituído numa responsabilidade, numa obrigação óbvia, que era a de dar uma explicação sobre o fracasso da sua previsão do que seria esta solução governativa. Ele opôs-se ferozmente a ela. E continua a opor-se. No exercício de funções, tentou impedir, dar posse ao governo. O que ele disse é que o governo tinha sido obrigado a cair na realidade, ou seja... Desculpe, mesmo sabendo que havia uma maioria parlamentar com legitimidade política, ele resistiu a esta solução, prevendo toda a espécie de catástrofes que não se confirmaram. A economia cresce. Os ratings estão finalmente a dar sinais de poder evoluir positivamente, o desemprego diminui, o investimento aumenta, as exportações crescem. Este é o quadro que nós temos. Portanto, houve um fracasso dessa avaliação. Depois, acho que na parte em que o professor Cavaco Silva veio fazer a doutrina do confronto entre a realidade e a ideologia, verdadeiramente o confronto que ele estava ali a colocar era entre a austeridade e as alternativas à política de austeridade. Mas o que ele disse é que não havia alternativa à austeridade e que, no fundo, o Governo tinha sido também obrigado a praticar a austeridade. No fundo, quando ele diz que... evidentemente é uma negação dos factos, da viragem de página da austeridade que realmente aconteceu e que os portugueses sentem e sabem que aconteceu nos seus rendimentos, nos rendimentos das famílias. Mas o ponto é mesmo um ponto mais profundo e ideológico do que isso. É que no momento em que o PSD teria interesse, imagino eu, em descolar daquela imagem que ficou associada ao Dr. Passos Coelho, de quem só tem para dar aos portugueses sofrimento e austeridade, ver o professor Cavaco Silva regressar para fazer a defesa de que aquilo que ele chama a realidade, a vitória da realidade sobre a ideologia, que afinal de contas é a consagração de um conjunto de regras que impõem a inexistência de uma alternativa política, eu creio que isso não serve aos interesses do PSD, salvo melhor opinião. E está em rota de colisão com aquilo que o Governo acaba de demonstrar. O que o Governo demonstrou é exatamente o contrário. É que era possível, no quadro da nossa integração europeia e das regras do euro, haver uma mudança significativa nas políticas orçamentais e económicas que dessem bom resultado para a economia, que dessem bom resultado para o emprego e que, ao mesmo tempo, conseguissem resultados históricos em termos de redução do déficit orçamental e de consolidação das contas públicas. Paulo Rangel, o Fernando Rosa já o disse, brilhou exatamente na Universidade de Verão com a questão das cativações e, pegando agora no que disse Pedro Silva Pereira... As cativações, é os cortes, não é? Mas falou das cativações. Também falei, mas as cativações falou das cativações e, aliás, chegou a responsabilizar o Governo, de certa forma, por aquilo que tinha acontecido em Pedrógão. Não só, repare, não é isso, há outros dados... Mas o que eu lhe ia perguntar é se, por isso discordo, obviamente, Pedro Silva Pereira, quando ele diz que a página da austeridade foi virada. Claro. Portanto, isso... Mas eu aqui já tinha dito isso muitas vezes. Mas concorda com o Cavaco Silva, então, que a austeridade se mantém sob outra forma. Claro, mas é uma evidência, portanto. Isso é uma evidência. Aliás, o Bloco de Esquerda está de acordo com esta teoria. Parte das tensões que há sobre as... Não, doutor, é que mas, não. Pronto, agora deixa-me dizer a mim, já disse coisas... É só para ficar marcado. Sim, está marcado. Mas ouça, é que já disse coisas absolutamente delirantes. Mas... Esta especialidade não é minha. Bem, isso, logo, cada um sabe de si. Mas não tenho. Já disse coisas delirantes. E o que eu quero aqui deixar bem claro é que o Bloco de Esquerda está muito de acordo com esse... Porque aquilo que foi feito. A primeira coisa que é preciso dizer, assim, é que o Fernando Rosa... A expressão Universidade de Verão, Summer University, é usada justamente para este tipo de eventos. Portanto, em todo o lado. Portanto, em todo o mundo.
Claro que eu percebo que uma pessoa que, enfim, tem uma visão clássica, conservadora, etc., não é capaz de perceber isso. Mas isto é usado assim em todo o mundo. Pronto. Mas eu sou muito universitário. Quando lhe convém. Quando lhe convém. Mas, portanto, é uma coisa perfeitamente... E aqui o que foi feito foi uma análise. Uma análise. A sua? A minha é uma análise, portanto, é uma análise e que, aliás, eu acho que se pode condensar nesta fórmula. O que acontece é que, para se diminuir 1% do déficit, que foi uma coisa que eu aqui já elogiei que o Governo fez, de vir para 3% para 2%, portanto, para cumprir as tais regras de Bruxelas, e tendo aumentado as pensões e os salários de uma só vez, coisa que é justíssima, aumentar as pensões e os salários e fazer as devoluções, mas eu penso que, fazendo de uma só vez, isso tem que ter um custo. Não se pode diminuir o déficit com um crescimento que foi um crescimento, apesar de tudo, muito tímido, o de 2016. Mas, em claro, 1%, sem fazer cortes. Sem fazer cortes brutais. E eles foram feitos aonde? Foram feitos na educação, foram feitos na saúde, foram feitos, essencialmente até no Estado soberano, foram feitos na defesa, foram feitos na administração interna, mais de 30 milhões de euros. Olhamos para a execução orçamental de 2016, comparada com 2015, que é 243 milhões de euros para 205. Só na proteção civil foram 5 milhões de euros. E, portanto, isto tem consequências. Aliás, repara uma coisa, por exemplo, que a mim me está a preocupar, que ninguém tem falado. Para terminar. Que é, nós, na estrada, este ano, tínhamos até 2016, tivemos uma trajetória descendente constante. Este ano já temos, em agosto, mais 55 mortes que o ano passado. E isso? Quer dizer que há um desinvestimento na prevenção rodoviária, não pode ser outra coisa. Nós não podemos estar, desde os anos 2000 até agora, numa rota descendente constante e, de repente, temos um aumento de 55 mortes num ano só. Num ano só, em 8 meses. Sem que isto tem que, pelo menos, levantar uma questão. O que é que se está a passar? O que é que, de repente, numa trajetória que era constante ao longo de anos, que era um sucesso de vários governos, que tinham uma... O que é que isto significa? O governo anda a matar a malta na estrada. Não é isso, Fernando Rosas. Não brinco com coisas sérias. Não, o que eu estou a dizer é o seguinte... Não se pode não ter essa reação. Não, senhor, o que eu estou a dizer... Eu nem sequer... Tem a culpa ao contrário... Não, desculpe lá. É evidente que um país que tinha uma mortalidade na estrada brutal, certo? E que teve resultados, apesar de tudo, muito interessantes nos últimos 20 anos... Mas se de repente há uma inversão brutal... Há uma multiplicidade de fatores para explicar isso. Claro, mas eu estou a dizer que há uma multiplicidade de fatores. Não é muito sério dizer que o governo... Não é isso. Não, mas tem que se perguntar. Não, mas eu não estou a dizer... Perguntar tem, mas o já deu a resposta. Não, eu também... Não. Primeiro deu a resposta e depois fez a pergunta. Eu sei que fica muito incomodado. Aliás, repare, há uma coisa que eu lhe vou dizer o seguinte. Há outra coisa que é preciso dizer aqui, ainda a respeito das censuras. Também temos que responder a este ponto. Já agora gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Que é o seguinte. É evidente que há hoje um condicionamento cada vez maior. E o Bloco de Esquerda, em particular, quer criar um pensamento único. Quer impor às pessoas, quer que a gente pense da mesma maneira. Anda aí mesmo com uma tesoura na mão. Mas quer dizer, não é isso. Diaboliza. Que isso vira-se contra si. Não se vira nada, porque, olha, eu nisso aí tenho credenciais. Porque há 10 anos fiz um discurso sobre a claustrofobia que, sinceramente, se revelou bastante ajustado à realidade. Estava, aliás, o Primeiro-Ministro António Costa sentado na bancada do Governo. Eu estava lá também. Pois, eu sei que sim. E, portanto, estamos outra vez com esses tiques. Não. Estamos outra vez. E o que é preciso é que... Não, queremos impor... Ouça, o que é que eu quero dizer? O Bloco de Esquerda não consegue comprar. Mas esse pensamento único vem do Governo, do Bloco de Esquerda, da junção da esquerda... Vem toda a geringonça, mas eu, para lhe dizer a verdade, o que eu digo é o seguinte, eu não estou... Vamos cá ver, a questão é, qualquer pessoa que diga qualquer coisa que saia fora da pauta é diabolizada. Esta é que é a questão. Eu vou lhe dizer o seguinte, veja por exemplo... Não, veja por exemplo... Eu quero debate público, mas o debate público pode ser feito em termos que não sejam... Porque quando nós, por exemplo, aqui... Os termos... Desculpe, francamente. Então, e os termos da direita... Não é isso, desculpe. Eu só estou a dizer que quando se diaboliza e quando se procura estigmatizar e se procura ostracizar uma pessoa que está a defender a posição contrária e se vem com reações hiper exageradas a propósito disso, o que se quer é condicionar. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Mas agora deixa-me só para terminar. Ainda dizer isto. Portanto, para terminar, bem, então passo a palavra e ainda volto aqui. Se me permite, em relação a esta questão, em primeiro lugar, em relação à fantasia da censura. Quer dizer, não é fantasia, é o condicionamento. Cobertura mediática extraordinária
que a tal Universidade de Verão do PSD tornou a ter nas televisões. Ver o professor Cavaco Silva a falar em direto para todas as televisões, a dizer aos jovens, vem aí a censura, é apenas ridículo. Não tem outra forma de poder ser classificado. É apenas ridículo. Mas está a ver. É ridículo. Está a ver. Depois, francamente... Quem está a querer censurar é você. Não se pode dizer que é ridículo. A intervenção... Mas está a ver esse tipo de reação. Que a direita tem feito é uma intervenção que tem um problema de adesão à realidade. Olha, parece o discurso do professor Cavaco primeiro era agora. O colapso da democracia. A ideologia e... Vem esta solução governativa, é o colapso da democracia. Depois era o colapso da economia. Mas não há nada disso. Vem aí um novo resgate, isto vai ser com uma isso? catástrofe. E agora é o colapso do Estado. Quer dizer, tudo isso faz parte de uma construção... Não é uma construção. Mas não houve muitas cativações. Olha, e não houve falhas do Estado graves em agosto? A despesa pública Pedro Silva em Pereira, 2016 o assalto a tanques não é uma falha do Estado. Em relação a 2020. Os gastos efetivos foram maiores. Porque também aumentaram... Não foram maiores, foram menores. Desculpe, vai, execução orçamental. E esta ideia... execução orçamental. Esta ideia foram menores. de procurar distinguir. Mas houve É o aumento Estado salarial social. do Estado social. O Estado salarial do Estado social Claro. é outra fantasia. Porque por isso é que tiveram uma reação tão dura. As prestações sociais... Porquê é que ficaram tão incomodados? As pensões são uma componente essencial do Estado social. Mas leu o meu artigo. E, portanto, leu o meu artigo. Pedro Silva Pereira, desculpe. Eu li. Não. Desculpe, está lá escrito 2 vezes. É uma componente importante do Estado Social. Não leu. Ou então está a fantasiar. Não leu. Muito bem essa correção que fez no seu artigo. Não fiz correção. Vá ouvir a intervenção que está lá também. A intervenção que fez na Universidade de Verão é uma intervenção que sublinha um contraste entre o Estado salarial e o Estado Mas está social. lá dito também que é o Estado, as pensões são o Estado Social. Essa contraposição é uma ficção. Não é uma ficção. Porque as pensões, as prestações sociais são essenciais. Só que 10 euros a mais não dá para ter uma operação que está atrasada. Dos funcionários públicos, dos professores, dos médicos, do povo em geral, dos enfermeiros, dos trabalhadores polícias, em geral, daqueles que prestam os serviços públicos nos tribunais. Claro. Esses salários são essenciais ao funcionamento dos serviços. Mas também é isso que faz aumentar a despesa, não é? A ideia de que nós podemos ter um Estado social com serviços públicos e depois não pagamos os salários às pessoas. Mas quem é que tem essa ideia? Foi o que eles fizeram. Eles cortaram os salários e cortaram as pensões. 12º, 13º mês. Foi isso que aconteceu. Não se esqueça. Portanto, foi isso que aconteceu. Não se esqueça, uma coisa é estar debaixo da Troika, a salvar o país da bancarrota, outra coisa é estar fora dela. O que eu acho é que, às tantas, a direita parece que precisa de um calmante. Não é. Esta ideia Quem de precisa de estar calmante? constantemente a ver colapsos. Hora da democracia. Mas houve ou não Hora da cativações a mais? economia. Como é que se fez descer o déficit aumentando, exatamente como disse, aumentando as pensões, aumentando os vencimentos dos trabalhadores, aumentando os apoios sociais, como é que o desce 1%? Não é através dos cortes, por exemplo, na saúde, na educação? Não, então o que é? É porque a direita, de facto, olha para a equação sempre sem considerar a vertente da economia. E, portanto, diz, somente anti-económico. Não é só a direita, a Catarina Martins também disse o mesmo. Se aumentamos esta despesa... o Bloco de Esquerda disse isso. Se aumentamos esta despesa, temos que reduzir essa despesa. Portanto, a componente do crescimento económico não entra nesta equação. Não entra. Das receitas do Estado não entram nesta equação. Entra. A receita do Estado com o crescimento. E, portanto, não, mas a verdade o crescimento de 2016 não. O crescimento de 2016 qual foi, Fernando Rosas? Mas é que não deu para isso, desculpe. Não deu, não senhor, nem coisa que se pareça. Fernando Rosas. Não deu. Não aumentou. Em relação a 2015. Eu gostava de dizer... Deixa-me só fazer um enxerto. Agora tenho que dar a palavra para um minuto. dizer duas coisas rapidamente. Agora eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer esse enxerto. Agora com a devida vénia... Mas quer dizer, temos duas pessoas, isto aqui há um desequilíbrio total. Eu tenho que ter mais tempo, porque eu sou atacado 2 vezes. Desculpe. Já falo. É isso. Já tenho muito mais tempo. Não tenho, não. Você tem sempre muito mais tempo. Não, tenho. O Fernando Rosas devia-se ouvir a si próprio. Olha, só a sua primeira intervenção foi metade do programa. Mas, exatamente. Fala sempre quando os outros também estão a falar. Não falo, não. Mas então isso é que não vale a pena. Ou fala o Paulo Rangel ou fala o Fernando Rosas. Eu queria só fazer um remate, que era só este. E deixo depois o Fernando Rosas falar livremente. Como ele nem sempre nos deixa a nós. Generosidade. Não, é que nós normalmente não nos deixa com a censura do Diga-me, já está a isto que eu queria dizer é o seguinte. Uma das provas de que isto
calou fundo esta... Sua intervenção. Claro, é a reação totalmente, diria eu, desequilibrada que o PS e o próprio Primeiro-Ministro tiveram. Se eles achassem que isto era um disparate, não reagiam dessa maneira, desvalorizavam. Ao ouvir 3 vezes o porta-voz do PS veio numa tarde 3 vezes falar sobre isso. E ainda por cima em modos totalmente, enfim, eu diria, exagerados. Criticam-no logo... Não, desculpe, claro, não é isso que estou a dizer. 3 vezes não, 3 vezes não, desculpe. Aos berros. Agora sim. Aos berros, não. É porque ficaram preocupados. Pronto, já fez o seu ponto. Não, ficaram mesmo preocupados. Fernando Rosas ficou preocupado. Eles sabem que é verdade, essa é que é a questão. Como o Bloco de Esquerda... E, portanto, doeu-lhes muito. Como o Bloco de Esquerda é a entidade censória principal... Não é principal, mas... Há aqui um problema com a direita portuguesa. E não só com a direita portuguesa. É que esta direita entende que há uma esquerda anti-neoliberal, crítica do neoliberalismo, que não tem direito, eu não direi à existência, mas à intervenção política. Que é o que o Cavaco disse no discurso, quando era Presidente da República, e fez um célebre discurso, que nós, aliás, aqui criticámos, a dizer que havia uma parte da esquerda que não aceitava as regras da Europa e que essa não tinha direito a governar. Ou pelo menos não tinha direito, ela também não governa, mas não tinha direito a participar em nenhuma solução governativa. E é isto que significa... Eles estão desesperadamente incomodados contra haver uma parte da esquerda que tem direito a fazer alguma intervenção política na vida política. Eu estou mais preocupado com o PS que com o Bloco. E depois não tem... De facto, há aqui uma ausência de cultura democrática essencial, que é, sempre que se critica, estão a censurar. O contraditório é isto, o contraditório é haver choque de ideias, o contraditório é haver debate. O contraditório é isso. Eu estranho. Mas eu não estranho nada. Eu estranho que haja esta incomodidade. Não há incomodidade. É só que não podem ouvir uma voz diferente. O Passos Coelho não devia apoiar um racista xenófobo meio louco para Presidente da Câmara de Loures. Mas quem é que estão a atacar o nosso chefe. Estão a atacar de racista o nosso chefe, como se não se devesse atacar um tipo que apoia um candidato que defende a castração biológica. Não é biológica, é química. Química, está bem. Biológica é mais grave. Biológica é mais grave, mas enfim, vai no mesmo caminho. Agora, em relação às cativações. Ele também me interpelou sobre as cativações. Porque Catarina Martins já admitiu também de facto que a Catarina está de acordo connosco. As cativações em si mesmo, como são instrumentos de gestão orçamental, são aceitáveis, não é? Claro. O problema é perceber como é que elas E o volume. Eu acho que a maneira como se gera as cativações tem 3 problemas. E eu acho que tem. Está a ver? Primeiro, torna um pouco artificial o orçamento como lei. Ou claro. Seja, se você aprova um orçamento e depois... Fintar o Parlamento, fintar o Parlamento. O orçamento fica um pouco artificial. Quer dizer, em segundo lugar, dificulta a transparência do controle público da despesa. Porque depois, para onde é que foi o dinheiro? Quer dizer, onde é que se cortou? Depois, tudo isto, até agora, não está muito claro. E depois pode, dessa forma, anularem-se políticas orçamentais que foram definidas com uma certa orientação. E depois, através das cativações, pode-se, no fundo, anular na prática políticas orçamentais que foram aprovadas pelos representantes do povo, pelo Parlamento. Dito isto, também acho que, relativamente ao orçamento passado, havia uma folga, e sou estou de acordo, havia uma folga de 1%, praticamente, não é? Agora, se os números não me falham de 1%, e eu estou de acordo com o ponto de vista que o Bloco defendeu na altura, que é que essa verba devia ter sido canalizada para o investimento público e devia ter sido utilizada. Mas António Costa já disse que para este orçamento não ia haver folga também. Pois está bem, mas isso Catarina Martins respondeu que não compreendia os estados da alma dele. É o que se vai ver. Ele gosta muito daquela imagem, a perna mais comprida que não sei o quê. Não se pode dar um passo mais comprido, mais longo. Está a ver. Isso depende da perna, não é? Quer dizer, da perna. Se a perna é curta, não chega lá. Sim, mas se a perna se não é tão curta como ele diz que é. E, portanto, esse é o debate. Está a ver. Andam aqui a medir as pernas. É o debate que está em curso. Agora... E é um debate fácil, esse debate, Fernando Rosa, já agora Não, quer dizer, é o debate do orçamento, está a ser um debate fácil. Eu diria que provavelmente ou mais difícil que nos outros anos. Que o orçamento não passa, mas quer dizer, naturalmente, até ao fim, sobretudo depois na especialidade,
vai ter que enfim, estar ali a partir pedra para ver... Como sempre acontece, aliás. Como sempre acontece. Aliás, quer dizer, há um acordo sobre as medidas fundamentais, a discussão é mais sobre o alcance, até onde se pode ir, até onde é que não se pode ir, e também há uma diferença de perspectiva sobre esta questão do déficit e da maneira como se gera o problema do déficit. Mas, enfim, não acho que isso signifique um obstáculo fundamental. Agora, dito isto, eu penso que, analisando a despesa efetiva, não é a despesa orçamentária, é a despesa efetiva do Estado, a despesa efetiva foi maior. Ora. Subiu e não desceu. Ora. Pode ser que num departamento ou outro não tenha acontecido isso, mas os números são indiscutíveis. Não são, não. A despesa efetiva não são indiscutíveis. Subiu. Mas subiu, se calhar, por força dos aumentos salariais. Claro, isso é que é a questão. Mas, com certeza, mas agora uma coisa. O que é que em cada departamento é afetado a salários? O que é afetado a despesas? A moderadora interpelou-me e desculpe, é que agora eu também não faço, não tenho a delicadeza de me meter entre a moderadora e mas eu tenho, que eu sou pessoa indelicada. Mas é um ato indelicado de qualquer maneira. Só para responder a isso, eu diria, o aumento de despesa tem efeito multiplicador na economia. O aumento de despesa gera aumento da procura e o aumento da procura gera dinamismo da economia. A nossa economia está a recuperar, em parte, não só por causa das exportações, mas em parte importante devido ao aumento de receita, ao aumento de redistribuição do rendimento, que adveio do facto do desemprego ter subido e haver mais gente empregada e a ganhar dinheiro, que gasta o dinheiro no consumo e tem um efeito dinamizador da economia. Efeito dinamizador da economia, o que é que significa? Maior receita para o Estado. E, portanto, quer dizer, este discurso que acabámos de vir é um discurso economicamente, peço desculpa de o dizer, mas é um discurso economicamente um bocadinho ignorante, porque a despesa do Estado tem efeito multiplicador na economia. A técnica que é usada. A despesa do Estado faz aumentar o rendimento das pessoas, faz aumentar o consumo e uma e outra coisa fazem aumentar os rendimentos do Estado. E é isso que Rangel, a verdade é que, ao contrário de todas as previsões que foram feitas à direita, tanto pelo PSD como pelo CDS, como pelo Presidente Cavaco Silva, etc., a verdade é que ao fim de 2 anos do governo temos crescimento económico, temos um aumento das exportações, diminuição do desemprego, tivemos devolução de rendimento. Não sabia? Não, isso foi a austeridade que contribuiu para isso. Não acha que Fernando Rosas pode ter alguma razão quando diz que a direita, de certa forma, perdeu o discurso político porque dá 2 anos para cá... E o Paulo Rangel incluído, não é? Não. Ouvimos-lo aqui várias vezes. Não. Defender essa doutrina da catástrofe. Não. A dívida pública, apesar de tudo, não está a descer ainda. Ainda em outubro. Veremos. Mas é capaz de descer um bocadinho. Veremos. Agora, pelo menos os juros estão a descer. Veremos. Agora, eu o que digo é, aqui, repare, há uma coisa que é evidente, que se num departamento passa, imagine que 70% da despesa era despesa com pessoal e passa a ser 75%, o que fica para a despesa de funcionamento é menos. Certo? Não sei. Pronto. Portanto, mesmo nas rubricas em que pudesse haver uma execução orçamental ainda um bocadinho maior que na anterior, a afetação é feita de tal maneira que o funcionamento do Estado fica afetado, fica prejudicado. Pronto, é só isto. Mais agora, contra isto, pessoas, muda o escalão do imposto, aumenta a receita do Estado. Contra isto, pode-se dizer o que se quiser. Não é por acaso que, ainda agora, a realidade repara, é que eu vou dar um exemplo, e não quero que o Fernando Rosas leve isto a mal, mas vou dar só um exemplo. Ainda agora, uma das coisas que fez o Fernando Rosas foi exatamente o que fez o PS na sexta-feira. E é isso que eu digo quando estamos a falar sobre um certo condicionamento e sobre a tal diabolização. É que não estão apenas, embora também o façam, a contestar os argumentos. Imediatamente procuram atacar a pessoa. Portanto, sim, atacar a pessoa. Portanto, a ideia é diabolizar a pessoa e não propriamente contestar aquilo que ela está a dizer. Porque aqui quando diz, por exemplo, que é ignorante, há muitas escolas económicas, não há só o keynesianismo. E muitas delas têm provado muito bem em todo o lado. Portanto, e até lhe vou dizer o seguinte, a própria política económica pode ser diferente consoante as épocas em que nós estamos. Pode haver uma altura em que uma intervenção do Estado se justifique mais e haver uma altura em que ela se justifique menos. E, portanto, não há aqui ignorância nenhuma. Pronto, embora também não seja um expert em economia, não vou dizer que sou. Quando se faz uma análise agora, ignorante também não sou. Se diz, agora, o que eu quero chamar é a despesa, automaticamente o Estado
aumentou o déficit. Não é verdade. O Estado aumenta a despesa. É verdade. Aumenta o rendimento Claro, das pessoas. mas ninguém disse que aumentou o déficit. Eu disse que diminuiu o déficit. Eu disse para diminuir o déficit, não pode... É um mecanismo complexo. Não pode aumentar a despesa e diminuir o déficit com um crescimento de 1,2% ou de 1,3%, certo? E diminuir o déficit em 1% e não ter feito cortes no outro lado. Isso é que não pode. Não vale a pena. E isto não há maneira de fugir a isto. Portanto, aqui disto não pode fugir. Agora, temos que ver onde é que cortou e que efeitos é que esses cortes podem ter. E o que eu acho é que houve um relaxo do Estado em várias matérias. Nomeadamente na questão de... Não, olha, na questão da segurança e da proteção civil, na questão da saúde, onde as listas de espera para as cirurgias aumentaram gravemente. Então vamos lá ver. Aumentaram gravemente. Posso comentar esse ponto? Sim, mas olha, a diminuição é de 80 milhões na saúde. Para ver exatamente o fundamento do argumento. É. O que é que aconteceu com as urgências em 2016? Agora vem o passo de mágica. Agora diga lá. Eu já ouvi o Ministro da Saúde com esse passo. Uma pergunta. No ano de 2016, o Serviço Nacional de Saúde fez mais intervenções cirúrgicas ou menos do que no ano anterior? Não pode fazer apenas essa leitura. Não, mas eu gostava já agora que me respondesse esta pergunta. É que tem que fazer uma leitura. Com esses cortes que fala na saúde, mas está a ver. As cirurgias que se fizeram no Serviço Nacional de Saúde foram mais ou foram menos? E o Paulo já sabe a resposta, por isso é que anda aí agora... Não ando nada. Eu disse e digo taxativamente mais cirurgias em 2016... A lista de espera é maior ou é menor? Porque há mais procura. Não há mais procura nada. Eu vou dizer o que é. Fez mais cirurgias. Portanto, não há nenhum corte no Serviço Nacional de Saúde. Há 80 milhões de euros de corte na execução orçamental da saúde. Não é apenas do Serviço Nacional de Saúde, é de toda a saúde. Prejudicada a qualidade do serviço. De toda a saúde, do Ministério da Saúde. Era que se tinham feito menos cirurgias porque havia menos dinheiro para elas. Depende. Não, o que aconteceu é que se fizeram mais. Se eu der 3 pontos numa mão, ou se eu fizer uma cirurgia complexa, são coisas diferentes. Prioritários. Aumentou. Não diminuiu. As cirurgias prioritárias diminuiu. Aumentou. É aí, é preciso trazer os papéis para aqui. Não. Já tem que se preparar um bocadinho. Não. Eu já o conheço com a sua argumentação. Diminuiu. O Hermano José, aliás, tinha uma... Em 2016. Portanto, em 84, isto é para dizer que essa sua teoria do colapso dos serviços do Estado... Não é o colapso. Pode dar um mau jeito é um funcionamento para lá a campanha interna do seu partido. Mas tem um problema. Choca com a realidade. Mas diga-me só uma coisa. Neste verão, o Estado falhou ou não falhou? Em tanques, isto é ou não é uma falha do Estado? Globalmente. Quando há um orçamentais, não se sabe muito bem com o que é que tem a ver, porque não se sabe o que é que aconteceu. O que se sabe é que a vigilância naqueles países era abaixo do mínimo indispensável. É difícil estabelecer uma relação causal entre o orçamento e o... Não vai dizer agora que é uma questão de forças orçamentais. O que eu digo é... A coisa que não falta nas Forças Armadas é gente para fazer sentinela a um paiol, francamente, ao Paulo Rangel. Então há uma falha de eficiência e de eficácia do Governo e dos comandos hierárquicos. Não é do Governo, não é o Governo. O Governo não tem nada. Então o Governo não responde por nada. Portanto, Pedro Silva Pereira, as coisas boas são imputáveis à política do Governo. As coisas más devem ser imputadas à oposição. Essa é a sua teoria. Não há ninguém que acredite nisso. Não há uma pessoa que acredite nisso. Operacional. Não há. Numa questão operacional de um da administração e de política. Militar, que não tem é só o Banco Militar, é a proteção civil, o nível de é a prevenção rodoviária. De um paiol de armamento. São coisas a mais. Não é uma questão política. São coisas que a mais. São coisas a mais. Eu acho que isso é apenas a ânsia de procurar atingir o Governo a propósito e a despropósito. Não é isso. Mas porquê é que diz que as coisas boas são do Governo e as más não são? Ainda agora estava aqui a dizer que as políticas do Governo... Não disse. Eu acho graça a este discurso do Paulo Rangel dos cortes. Porque se houve governo que fez cortes em tudo, de uma forma destruidora e maciça, foi o governo dele. A verdade é que foi o governo da austeridade. Nós estamos a 5 minutos. Os serviços públicos essenciais. Coisa que este governo não fez. Aumentaram o investimento público e eles destruíram os serviços públicos essenciais. O investimento público, o emprego. Nós estamos a 5 minutos de terminar. Não sei se querem ir a outro tema, que era a tua Europa. Eu, por mim, vou com todo o gosto. Paulo Rangel, o que é que está... Não foi o Fernando Rosas referiu, mas eu acho que é importante nesta rentrée política. Tem que ver com a questão exatamente da atitude da liderança do PSD em relação às questões da xenofobia.
Porque essa é uma questão marcante não, desta liderança. Isso não tem. Porque tem duas dimensões. Não tem. Não, Tem, em primeiro lugar, o apoio que a liderança do PSD mantém à candidatura à Câmara Municipal de Loures. Isso eu acho uma coisa gravíssima. Seu discurso claramente xenófobo a propósito dos ciganos e de outros temas, como a defesa da pena de morte ou da castração química. E também o modo como o Dr. Passos Coelho resolveu pegar na questão da lei dos estrangeiros. Aí já é outra coisa. Aí ele tem a sua razão. Fazendo uma associação. Uma pessoa que está no Parlamento Europeu devia da extrema-direita a propósito da imigração. Não. Entre a questão da imigração e a questão... Mas a pessoa não pode criticar as alterações à lei da imigração sem ser racista. Vá a qualquer país da Europa e veja qual é a discussão que está em cima da mesa. Mas com certeza que pode. Não é isso. É que nós temos responsabilidade no sistema de Schengen. Não é a discordância. Isso pode ter muitos efeitos sobre Portugal. Não é a discordância em relação à lei de estrangeiros. Não venha agora com demagogias baratas. O que é xenofobia não é discordar de uma solução que está na lei. O que é xenofobia é ir para um comício que é xenofobia? Dizer que Portugal vai deixar de ser um país seguro por causa dos imigrantes que vêm aí. E porque, falsamente, o líder do PSD veio dizer que iam deixar de se poder expulsar os estrangeiros criminosos, sabendo bem que isso é... Pronto, agora vamos deixar o Paulo Rangel falar, está quase para mais. Quer dizer, é o seguinte, em relação a esta questão, em relação às duas questões. Sim, em questão à última questão, ela não tem sentido absolutamente nenhum e, portanto, deve ser discutido seriamente, até por uma questão europeia, que nós estamos no espaço Schengen, em qualquer país da Espanha, da França, da Alemanha, esta questão é discutida e até é discutida em termos bastante mais. E é discutida, são os partidos socialistas que apoiam na agenda. Não, sem dúvida que os congêneres do Bloco têm esta posição que o Bloco tem. Mas o Partido Socialista não faz estas figuras, não faz a tal diabolização. Pronto. Quanto à questão de Loures, eu acho que o PSD já se devia ter demarcado. Já disse isso publicamente e torna a dizer. Pronto. E eu acho... Bem, mas era bom que o secretário... Está bem, mas eu acho que se devia demarcar. O que eu digo é o seguinte, até acho que nem são todas as coisas, por exemplo, não são todas as coisas iguais. Eu acho que na questão dos ciganos, apesar de tudo, houve ali uma ambiguidade. Acho que são declarações lamentáveis, mas ainda poderia discutir-se o que é que se queria ali dizer. Pronto. Na questão da pena de morte e da prisão perpétua, eu sou absolutamente contra. Mas eu admito que haja pessoas que estejam a favor, embora lamente imenso. Mas, por exemplo, há uma coisa que a mim me preocupa mais e que ninguém falou, que foi o papel que devia ter a Polícia Municipal. Que isso sim é uma coisa que está no alcance direto de um Presidente de Câmara e que isso sim era uma coisa que me preocupa bastante, sendo uma coisa mais técnica. Não é tão, não é tão profunda, não vai tanto... Mas, para mim, esse simples facto de se poder pensar que a Polícia Municipal poderia ser usada para determinados fins que tivessem a ver, por exemplo, com essa questão de fiscalização de coisas que até caberiam, quando muito, a uma polícia de segurança pública ou até a uma polícia de estrangeiros, no máximo dos máximos, e mesmo aí com todos os cuidados, isso para mim é uma coisa que estava no alcance de um Presidente de Câmara poder mexer nisso. Na pena de morte não está, uma coisa pode incendiar e ter essa mas não está, e isso eu acho que são coisas graves, e acho que aí o PSD já devia ter tido um distanciamento... E em relação às declarações de Passos Coelho? Essas declarações que levaram... Não, estas declarações aqui, o que eu lhe digo é que eu acho aqui que o Passos Coelho tem toda a razão em que esta questão seja debatida. Isto não pode passar. Isto aqui, aliás, repara, até agora nós vivemos com a legislação que tínhamos antes e ninguém achou que essa legislação era xenófoba. Porque é que agora, se mantivesse a legislação que está, isto é xenofobia? Isto está na cabeça de alguém. Então nós vivemos, o próprio PS é que aprovou estas leis, que estão em vigor, e ele acha que elas são xenófobas. Não é disso que se trata. Pronto, então, por amor de Deus, então sejamos sérios. Sejamos sérios. Mas quem não trata isso seriamente é o Presidente do seu partido. Sejamos sérios. Sejamos sérios. Esse é que é o problema. Sejamos sérios. É ir para a tribuna de um aqui é uma comício, cedência, dizer claro. O país vai deixar de ser seguro, É cedência ao Bloco. Vai poder entrar, isto é o preço que tem que pagar ao Bloco. O PS tem que pagar ao Bloco um preço. Da criminalidade. O PS para pagar o preço ao Bloco vai contra aquilo que era a sua entendimento atual. O PS é que está a romper com uma tradição em Portugal. Não. Muito consensual. A lei atual. A propósito o PSD não pediu nenhuma alteração à lei. Só o seguinte. O PSD não pediu nenhuma alteração à lei. Não fez o anterior. Não pediu uma alteração. Que agora acho de uma extrema gravidade. Pronto, para terminar. Que o PSD rompa um consenso que existe na sociedade portuguesa acerca do racismo, da xenofobia, não rompe nada. Mas não há consciência sobre a alteração à lei. Sim, mas está bem, mas a alteração à lei pode-se discutir, desde que não se faça disso exatamente um instrumento de agitação xenófoba. A diabolização. Agora o que está a passar-se é que há uma coisa gravíssima no Conselho de Loures e o Presidente do partido
apoia e reapoia um homem que tem... E assim chega ao fim mais uma prova Isto é dos uma 9. questão- Boa noite, até para a semana. Fico agora com mais transferência. Mas é uma-